Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Esse programa especial que estamos fazendo sobre morte, sepultamento e ressurreição, com certeza tem sido uma bênção na vida de cada um de nós, não é mesmo? Portanto, o nosso Chega Mais Perto de hoje tem uma mensagem muito importante e um tema que normalmente não se fala por aí nas pregações e nas igrejas, não é? Hoje eu quero falar com você sobre as duas mortes. Por isso, pega a sua Bíblia, prepara o seu coração, foco aqui, atenção aqui e vamos estudar a Bíblia e conversar um pouco sobre esse importante assunto. Eu gostaria de chamar a sua atenção para os seguintes pontos. Quando a Bíblia fala em morte, ela se refere basicamente a quantas mortes? Bom, basicamente ela fala de duas mortes. Então, a primeira morte vem de uma maneira e a segunda morte vem de outra maneira. Vamos explicar detalhe por detalhe para você, tá bom? Veja, analisando, por exemplo, a primeira morte. A primeira morte não é definitiva, ela é temporária. Ela vem de várias maneiras para os seres humanos. Por exemplo, a primeira morte pode vir através de uma doença ou através de um acidente de carro, de moto, de bicicleta, doméstico, de avião, de navio, de barco, de trem, de metrô. Ou seja, a primeira morte ela pode chegar até nós de várias maneiras. E também a pessoa quando está bem idosa, bem já na velhice, ela vai perdendo as suas forças, fica mais vulnerável e consequentemente vem doenças e a pessoa morrerá fatalmente. Então a primeira morte ela vem de várias maneiras para as pessoas em geral. Vem para quem é fiel a Deus e vem para quem não é fiel a Deus, certo? Ela vem de várias maneiras para todas as pessoas. Esse é um ponto importante. Agora atenção, todas as pessoas que morrerem a primeira morte ressuscitarão um dia. Na volta de Jesus ressuscitarão os fiéis, os justos que morreram salvos, certo? Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Agora, aqueles que morrerem perdidos sem aceitar Jesus, esses também ressuscitarão, só que 1000 anos depois, como diz Apocalipse 20. Só que os que ressuscitarem 1000 anos depois, esses ressuscitarão não para a salvação, nem para receberem uma outra chance, mas para a destruição eterna. Deu para você entender então a questão da primeira morte. Agora vamos falar da segunda morte. A segunda morte, esta sim é definitiva. A segunda morte virá de uma maneira só para todos que passarem por ela. A segunda morte, de acordo com a Bíblia, virá através de fogo e enxofre. E quem é que vai passar por essa segunda morte? São aqueles que rejeitaram, tiveram chance de aceitar, mas rejeitaram a Jesus e a salvação. Os ímpios, esses passarão pela segunda morte. Juntamente com eles, Satanás e os anjos maus, certo? A segunda morte vem com fogo e enxofre, como eu já mencionei, e não haverá outra chance, outra esperança, não haverá mais. Quem passar pela segunda morte estará destruído para sempre. É assim que diz a Bíblia Sagrada. Bom, uma vez que ficou bem claro para você, agora eu vou ler alguns textos importantes. Pega a sua Bíblia e vamos ler juntos. Mas antes, só fazendo um resuminho da primeira e da segunda morte. Voltando um pouco. A primeira morte, ela não é definitiva, é temporária porque todos vão ressuscitar. A segunda morte é definitiva, é com fogo e enxofre e não haverá mais ressurreição, não haverá mais chance, não haverá mais esperança. Claro? Muito bem. Agora eu convido você a pegar sua Bíblia e abrir comigo em Romanos 6:23. Olha o que diz esse texto escrito pelo apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, essa morte aqui é a morte eterna, é a segunda morte. Essa sim é o salário do pecado, porque a primeira morte não pode ser o salário do pecado, porque seria um salário injusto, uma vez que uma pessoa boa pode morrer de forma trágica e sofrer muito antes de morrer. E às vezes uma pessoa má pode morrer de uma maneira menos sofrível, mais tranquila, entre aspas, podemos dizer.
Então a primeira morte é uma consequência do pecado que vem para todo mundo, mas o salário do pecado é a morte eterna. É o que diz Romanos 6, 23. Agora pega a caneta e anota esse outro texto. Esse outro texto é Hebreus 9, 27. Olha que texto importantíssimo esse daqui. Hebreus capítulo 9, verso 27 diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então veja, a Bíblia fala então da primeira morte e fala que veio o juízo, e depois outros textos que eu vou ler vai falar da segunda morte. Está bem? Está claro? Então vamos para um outro texto agora mais claro, mais contundente. Vamos para Apocalipse 2, verso 11. Olha que texto interessantíssimo esse daqui. Apocalipse 2, verso 11, está dentro da carta à igreja de Esmirna. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aqui é bem claro, segunda morte. Então, aquele que vencer, claro, aquele que se converter, que aceitar Jesus como Salvador, que entregar a vida para Deus, esse é um vencedor, obviamente. Essa pessoa vai ter a vida eterna. Ela pode até morrer a primeira morte, mas vai ter a vida eterna. E aqui fala assim: quem vencer, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Isto é, quem não vencer, quem não aceitar Cristo, quem não se entregar a Jesus, vai sofrer o dano da segunda morte. Anotou esse texto? Apocalipse 2, verso 11. Vamos ainda em Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Esse capítulo 20 é o capítulo que fala do milênio. E nós vamos pegar aqui o capítulo 20, portanto, e o verso 6. Anota aí. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Você viu? Aqui também vem a expressão segunda morte. Fala assim que bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Por quê? Porque vai para o céu. E diz assim: sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Quem se entregou a Cristo e tal, pode até morrer a primeira morte, mas não vai morrer a morte eterna, a segunda. Está bem claro também, né? Muito bem, vamos continuar lendo textos, porque são textos profundos. E vamos agora para Apocalipse 20, verso 14, que diz assim, mesmo capítulo 20, agora verso 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Veja que esse texto é muito esclarecedor, é muito claro. Vou ler outra vez. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Claro, não precisa nem comentário aqui, certo? Agora nós vamos para mais um texto em Apocalipse, falando da segunda morte. Esse texto também é muito forte, impactante. Segura aí, prepare-se. Apocalipse 21, verso 8, diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então aqui mais uma vez fala que as pessoas perdidas irão para o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É impressionante tudo isso, certo? Então analisamos hoje duas mortes. Só que eu não posso terminar a nossa meditação dessa maneira. Eu quero mostrar para você que há esperança para você e há esperança para mim. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a primeira e a segunda morte. E quando ele morreu na cruz, ele morreu para nos livrar da morte eterna. Ele morreu em nosso lugar e ele ressuscitou. Então Cristo Jesus, ele venceu a morte. Quer ver? Apocalipse 1, 18. Eu vou ler para vocês esse texto que para mim é um dos textos assim mais esclarecedores sobre esse tema de que Jesus venceu a morte. Apocalipse 1, 18 fala assim: e aquele que vive, estive morto, Jesus falando, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando ele fala que ele morreu e ressuscitou e ele está vivo e ele tem a chave, essa expressão, a chave, quer dizer, ele tem o poder, ele tem a autoridade, ele venceu a morte, ele venceu a sepultura. E assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Agora eu vou citar para você um outro texto que é muito importante.
João 11, 25 e 26, que foi usado inclusive em um dos nossos vídeos anteriores. Mas agora se faz necessário ler outra vez. São João 11, 25 e 26, que Jesus disse assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Uau! Eu creio. Então, meu amigo e minha amiga, a Bíblia fala de duas mortes. Todos nós, cristãos, fiéis a Deus ou não, passaremos pela primeira morte. Mas um dia todos iremos ressuscitar. Agora, o ponto-chave é o seguinte: quando a pessoa morre, o caso dela está definido. Se eu morrer agora, eu morro salvo ou morro perdido. Se você morrer agora, você morre salvo ou morre perdido, entende? Depende da sua comunhão com Deus. Toda pessoa que morre, o caso dela está definido. Depois da morte, não tem como mudar mais o quadro. Ou seja, não tem como a pessoa morrer perdida e depois da morte dar um jeito, fazer uma oração, rezar uma missa, acender uma vela, fazer um ritual e quem sabe ajudar essa pessoa que morreu perdida a ser salva. Não. Depois da morte não há uma outra chance. As chances, muitas, são dadas enquanto estamos vivos. Morreu, está definido, certo? Agora eu pergunto para você, quando é que você vai morrer? Você não sabe. Quando é que eu vou morrer? Eu também não sei. Então a pergunta é, quando é que nós dois devemos tomar uma decisão verdadeira? É hoje, é agora, tá certo? Se você ler Tiago 4,14, a palavra de Deus diz assim: Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo desaparece. Então, você não sabe o que vai acontecer depois. Por isso que eu e você temos que tomar decisão hoje, entregar a vida para Deus hoje, nascer de novo hoje, ser batizado hoje, entregar nosso coração hoje, parar de fumar hoje, deixar de beber hoje, abandonar as drogas hoje, deixar a ira, a raiva, a mágoa hoje, perdoar hoje, dar o perdão hoje, entregar a vida para Deus hoje. Porque quando eu falo hoje, eu estou falando agora, nesse instante, exatamente agora. Porque mais tarde, daqui a pouco ou amanhã, você não sabe. E pode ser tarde demais. Entendeu? Então, Jesus ama você. Amém? E Jesus me ama também. Ah, mas eu já fui longe demais. Ah, mas eu já fiz um monte de coisas erradas. Olha para mim. Não importa por onde você andou. Jesus hoje te chama, te convida para você recomeçar. Isso chama-se graça, misericórdia, oportunidade. Hoje você pode começar uma vida nova, entregar seu coração a Jesus e nascer de novo. Amém? Você aceita? Eu aceito. Se você aceita, levante a mão comigo e diga: eu aceito. E se você aceita, fica com a mão levantada que eu vou orar por você. E depois da oração, procure uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Procure o pastor, procure os anciãos. Pode falar assim, ó, eu assisto os vídeos do evangelista Luiz Gonçalves e ele me convidou para vir aqui. Os pastores nossos são extraordinários, são homens de Deus, os anciãos também e as anciãs também. Vá até lá, receba mais estudos bíblicos, prepare-se para a volta de Cristo. Amém? Mão levantada? Muito bem, mão levantada. Fecha os olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado por esta mensagem, por esse estudo. Senhor, livra-nos da morte eterna. Nós aceitamos Jesus como Salvador pessoal e aceitamos o sacrifício de Cristo em nosso lugar. E nós queremos em Jesus, através de Jesus, obter a bênção da eternidade. Por isso, eu rogo a tua bênção para mim, para este homem que está orando comigo, para essa mulher, para esse jovem, para essa pessoa que está tomando a decisão com a mão levantada junto com a minha. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não esqueça de fazer 4 coisas. Primeiro, por favor, dê o seu like nesse vídeo. Segundo, inscreva-se em nosso canal. Terceiro, faça um comentário aí, aqui no nosso canal. E número 4, envie esse vídeo, esse link, para mais uma pessoa. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, com a graça de Deus. Amém.